Bom, muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Vamos tratar hoje de um tema que é muito importante, muito relevante para a aposentadoria. Seja você aí que está cuidando das suas próprias contribuições, seja você um advogado. É muito importante para a advocacia previdenciária, né? Se você emite parecer de planejamento de aposentadoria, se você orienta aí segurados de como devem contribuir para a aposentadoria, ou até mesmo se você faz análise de diagnóstico, como que está a situação previdenciária dos segurados, né, para emitir um parecer e orientar futuras contribuições, ou até mesmo dizer como que está aquela situação, como está a situação naquele momento, se essa pessoa precisa realizar algum tipo de correção no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, ali no extrato previdenciário. Esse é um tema muito importante, porque as contribuições previdenciárias, elas são, digamos, o coração ali da aposentadoria. Então, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de erro pode dar ensejo a negativa de benefício pelo INSS, pode dar ensejo a algum tipo de prejuízo na hora da aposentadoria. E com certeza não é isso que a gente pretende, né? Não é isso que o segurado quer na hora de aposentar, está enfrentando problemas com o INSS. E com certeza não é isso que nenhum advogado quer, orientar o cliente de forma errada e lá na frente se ver sendo responsabilizado aí por um eventual erro que cometeu na análise de contribuições de um segurado, né? Então, esse tema ele realmente é muito importante e aí eu vou te explicar esses 7 erros que são mais comuns na hora de contribuir para o INSS. O primeiro deles que eu elenquei é abrir um MEI simplesmente para contribuir com o INSS. Isso é muito comum. As pessoas confiam que o MEI tem aquela alíquota reduzida, né, de apenas 5% e terminam fazendo isso até porque é uma forma mais barata, mais acessível aí aos planos, né, do regime geral de previdência social, são aqueles benefícios concedidos pelo INSS. Então, as pessoas terminam fazendo isso com a ilusão de que vai ser mais fácil se aposentar. Entretanto, temos um problema sério aqui, que é a necessidade de obrigações acessórias que o MEI deve realizar. Então, ele tem uma série de obrigações e algumas declarações que ele deve fazer para que possa ficar tudo regularizado. E o não cumprimento dessas obrigações pode dar cabimento aí a penalidades administrativas. Então, o primeiro ponto que é muito importante ficar atento são essas obrigações acessórias. Segundo ponto é que, em caso do INSS descobrir que a pessoa utiliza uma MEI simplesmente para contribuir com a alíquota reduzida, sendo que ela não se enquadra como MEI, essas contribuições podem ser descaracterizadas e pode ser necessário realizar a complementação dessas contribuições. Então, tenha muita atenção. Não é que contribuir com o MEI seja proibido, tá bom? E seria até ilógico isso, porque a própria lei criou a situação do MEI. A questão é, quando você não se enquadra como MEI, você pega uma atividade emprestada, em código emprestado, ou quando você sequer tem atividade econômica, mas fica contribuindo ali como MEI somente para contar o tempo, né? Sem que você se enquadre nessa situação. Então, o erro está em utilizar o KNAI errado, ou seja, você exerce uma atividade, mas essa atividade não pode ser enquadrada como MEI, e mesmo assim você o faz, ou você não exerce nenhum tipo de atividade, mas utiliza um MEI simplesmente para poder recolher uma alíquota menor do que como contribuinte facultativo, tá? Então, fica a dica aí, cuidado com MEI. Pagamento com código errado. É muito comum também a pessoa realizar o pagamento com o código errado e aí depois a gente precisa fazer a retificação, tá? Detalhe. Situação, por exemplo, né, que acontece? A pessoa vai contribuir com a alíquota de 11%, que tem que ser sobre o salário mínimo, e ela quer utilizar uma base de cálculo diferente. Então, essa situação tem códigos diferentes para você poder utilizar ou não a base de cálculo do salário mínimo, ou utilizar um valor que você próprio vai informar,
Então, são códigos específicos. E a base de cálculo é o terceiro erro, né? Quando você utiliza a base de cálculo, por exemplo, de 11% e quer informar um valor diferente do que é permitido naquele código que você selecionou. Então, veja, em um único ato é possível cometer dois erros. Escolher o código errado e escolher a base de cálculo errada. Muita atenção aqui, então, no momento de emitir a sua guia de pagamento. Você precisa conferir se você está utilizando o código correto, se você está utilizando a base de cálculo correta para não ter nenhum prejuízo, né? De repente você pode ter aquela contribuição desconsiderada, você pode ter aquele valor não utilizado e aí pode ser necessário fazer um pedido de restituição daqueles valores, pode ser necessário fazer um pedido de correção do seu código de recolhimento. Então, existe uma série de coisas que podem acontecer se você contribuir com o código errado ou com a alíquota errada, tá bom? Outro erro, nosso quarto erro, fazer o pagamento abaixo do salário mínimo. Isso sempre gerou problemas, principalmente para os segurados facultativos e os contribuintes individuais. Quando você paga abaixo do mínimo, essa contribuição ela não serve como carência e não serve como tempo de contribuição. A partir da reforma da Previdência, lá em 13 de novembro de 2019, essa regra também passou a valer mesmo para os trabalhadores empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Lógico, nessa situação de empregado, né, de empregado doméstico, de trabalhador avulso, não é bem um erro, porque a própria empresa, o próprio empregador que é responsável por fazer o recolhimento previdenciário, e ele vai fazer o recolhimento com base na remuneração que foi paga para esse empregado. Entretanto, mesmo não sendo um erro, como eu disse, a partir da reforma da Previdência, a contribuição abaixo do salário mínimo não tem utilidade para tempo de contribuição e nem para a carência. Então, o que deve ser feito? Por exemplo, você foi contratado com salário mínimo, porém, na metade do mês, no dia 15 de um determinado mês. E aí, no final desse mês, você vai receber meio salário mínimo, né? O mês todo é salário mínimo. Trabalhou metade do mês, você vai receber meio salário mínimo. E essa também vai ser a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nessa situação, o que você pode fazer é complementar essa contribuição. É isso mesmo, né? O próprio trabalhador vai ter que tirar do seu bolso e fazer a complementação da contribuição. Se você é contribuinte individual, já é sua obrigação fazer o recolhimento no valor integral, pelo menos referente ao salário mínimo. Outra possibilidade é de você juntar a contribuição de 2 meses, fazer o agrupamento. Vamos supor o seguinte: você foi contratado na metade do mês, na metade do mês de abril, por exemplo, e na metade do mês de maio já foi demitido. Então, olha só, você recebeu metade do salário de maio, metade do salário mínimo em abril, metade do salário mínimo em maio. E aí, como que a gente faz para não ficar com essas duas contribuições perdidas? A gente faz o pedido de agrupamento. Então, a gente junta essas duas contribuições e aí vai ficar valendo como uma contribuição, como uma contribuição para carência, né? E como 30 dias de tempo de contribuição que vão ser computados para a aposentadoria, tá bom? Então, bem legal aqui essa situação. Eu tenho um outro vídeo que eu explico melhor aqui sobre o tempo de contribuição e sobre a contagem da carência. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar um link para que você tenha acesso ao vídeo em que eu explico sobre a contagem de tempo de contribuição e de carência nas regras após a reforma da Previdência. Então, assiste até o final, espera aí, não precisa sair correndo, assiste até o final e lá você vai ter o link e também vai ter um vídeo que o próprio YouTube vai recomendar para você, tá bom? Outro erro, pagar acima do teto previdenciário. Nosso quinto erro, pagar acima do teto previdenciário.
Por que que é errado? Simplesmente porque não tem qualquer utilidade você realizar o pagamento acima do teto previdenciário. Esse valor que você pagou em excesso vai ficar para os cofres públicos se você não fizer o pedido de ressarcimento. Então, se você está nessa situação, é necessário abrir um processo administrativo. Nesse caso, esse processo não é no INSS, esse processo é na Receita Federal. E aí você vai pedir a devolução dos valores que você pagou a mais nos últimos 5 anos. Se você está nessa situação de pagar acima do teto previdenciário há mais de 5 anos, infelizmente esse dinheiro ficou perdido, tá bom? Já ocorreu a prescrição. E aí você pode cobrar tudo que pagou a mais para o INSS nos últimos 5 anos. Isso é muito comum acontecer, ou por erro do próprio segurado, né, que não se atenta e paga acima do teto do INSS, ou também naquelas situações em que o segurado ele tem vários empregos. É muito comum com o médico isso acontecer, é muito comum com o professor isso acontecer, né? Tem 2, 3 empregos, trabalha em vários locais, cada canto realiza a retenção previdenciária e quando a gente vai ver no final das contas, pagou acima do teto previdenciário. Então, nesses casos, é possível fazer o pedido de restituição, de devolução desses valores, lembrando, dentro do prazo dos 5 anos, tá bom? Sexto erro, pagar o INSS em atraso sem conhecer as regras. É isso mesmo. Para pagar o INSS atrasado, existem várias regras e também tem um vídeo aqui no canal explicando isso. E eu também vou deixar o link desse vídeo. Então, nós temos 2 vídeos que eu vou te indicar. Você basta assistir esse vídeo aqui até o final, que eu vou te indicar mais 2 vídeos. Um falando sobre a contagem do tempo de contribuição e da carência após a reforma da Previdência. Um segundo vídeo falando sobre as contribuições em atraso. E um terceiro vídeo que o próprio YouTube vai te indicar, tá? Então, fica até o final aí para você poder pegar esses links. Por fim, o último erro, nosso sétimo erro, é não planejar suas contribuições, tá? E daí surgem várias situações. Desde quem simplesmente não planeja, não tem a menor ideia de como que vai contribuir, de qual vai ser o seu benefício futuro, e tem também aquelas pessoas que acham que basta aumentar o valor da contribuição nos últimos meses, ali nos últimos anos, para se aposentar, que vai conseguir elevar o valor do benefício. Essa regra não vale mais. O interessante é que essa regra mudou desde quando a gente tem a nova Previdência, né, aí, desde depois da Lopes, com pouco tempo, a gente mudou essa regra, não se calcula mais pelas 36 últimas contribuições, mas mesmo assim, até hoje, as pessoas acreditam que podem aumentar o valor das contribuições apenas nos últimos anos de trabalho e que, com isso, vão ter uma aposentadoria melhor. Isso é uma falácia muito grande, tá bom? Então, sem um planejamento, você corre um sério risco aí de não saber para onde foram as suas contribuições ou de jogar muito dinheiro fora. É importantíssimo fazer um planejamento previdenciário, tá bom? É tanto que eu escrevi, inclusive, um e-book e vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser ter acesso, ele está disponível pela Amazon, tá bom? Então, é isso. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Dá um joinha aí para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você ajudar mais pessoas para que elas não contribuam de forma errada e não tenham esse prejuízo aí com a Previdência. Grande abraço e até o próximo vídeo.